Sejam bem-vindos ao Falar Europeu, o novo magazine do Euroregião. Eu sou Manuel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje vamos falar com o Presidente da Subcomissão de Acompanhamento do PRR, Nuno Fazenda. É professor universitário, é deputado na Assembleia da República pelo PS e eleito pelo Círculo de Castelo Branco. Sr. Deputado, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um gosto, muito obrigada também pelo convite que a Euroregião me formulou para estar aqui e por isso estou ao dispor. Eu não queria, antes de começarmos esta nossa conversa, de começar por saudar aquilo que é o vosso trabalho, o contributo que dão para uma área tão importante que tem a ver com os fundos comunitários e por darem a conhecer, no fundo, o impacto que os fundos europeus têm em Portugal e também aquilo que tem sido o trabalho de contacto com promotores, com investidores, para dar a conhecer aquilo que é feito em Portugal com o apoio dos fundos comunitários e, desse modo, também dá um contributo para o escrutínio e para a transparência e, por isso, esta era a primeira nota que não queria deixar de sublinhar, de saudar o vosso trabalho e o vosso projeto. E eu agradeço, muito obrigado, Sr. Deputado, porque, sem dúvida, que é esse o trabalho que nós estamos a fazer. Vamos começar aqui com as nossas perguntas. Eu tenho aqui uma série de questões. Vamos a isso. Vamos falar sobre a Comissão, sobre a Subcomissão de Acompanhamento do PRR. Ela foi criada muito recentemente, é uma subcomissão muito recente. O Sr. Deputado foi nomeado Presidente e já agora devo-lhe dar os parabéns, se for esse o caso. Qual é o papel desta subcomissão e como é que se enquadra no espectro hierárquico da administração? Portanto, onde é que ela se enquadra? Onde é que ela entra? Muito bem. Esta é uma subcomissão do Parlamento. Ela está enquadrada na Comissão Parlamentar de Economia, mas é uma subcomissão com a sua autonomia, que foi criada por decisão da Conferência de Líderes. Portanto, essa comissão foi uma decisão, foi uma proposta na altura pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas que foi objeto de aprovação por todos os partidos políticos. Todas as forças políticas apoiaram a criação desta subcomissão parlamentar, que foi naturalmente aprovada também pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, e essa subcomissão tem um mandato próprio que é, no fundo, o acompanhamento dos fundos europeus e do PRR. E nesse âmbito, esta é uma subcomissão que visa acompanhar aquilo que é a aplicação dos fundos europeus em Portugal e do PRR e destaco aqui três características-chave que é importante ter presente. Em primeiro lugar, a sua natureza. Esta é uma subcomissão que, estando enquadrada no Parlamento, de acompanhamento, diria, mais de natureza política. Isto é, se aquilo que está a ser feito, porque são os próprios atores políticos, são as forças políticas que foram eleitas e que os diferentes partidos vão poder escrutinar e acompanhar a execução dos fundos. Segunda nota, para além da natureza, a abrangência. Esta não é uma comissão de acompanhamento que se restringe ao PRR. É uma subcomissão de acompanhamento que acompanha todos os fundos europeus, exatamente, designadamente o PRR, o Portugal 2020, que ainda está em vigor, e o Portugal 2030. Uma terceira característica tem que ver pelo facto de estar dentro da Assembleia da República, estar inerente, de algum modo, uma força legislativa. O que é que eu quero dizer com isto? Que o facto de os vários partidos políticos, ao auscultarem as várias entidades que gerem fundos comunitários e os contributos que daí vamos também recolher, os inputs ou as informações, podem os partidos políticos, a partir daí também, ter a iniciativa legislativa, através de propostas de projetos de resolução com recomendações ao Governo ou de projetos de lei, e, portanto, essa é também uma característica muito importante. E, portanto, eu diria, natureza política, a abrangência é mais vasto o seu quadro de atuação do ponto de vista do acompanhamento e depois também aquilo que é a iniciativa legislativa que lhe pode estar inerente por força da auscultação que faz. Para além destas três características, há um ponto muito importante que é uma marca que esta subcomissão deve ter e que diz respeito à proximidade. E esta proximidade traduz-se em duas dimensões. Por um lado, a auscultação junto dos várias entidades que gerem fundos comunitários, desde as autoridades de gestão, aos organismos intermédios, às entidades que fiscalizam, portanto, auscultar. Também as CCDR? As CCDRs também, porque são também autoridades de gestão, como sabe, dos programas operacionais regionais e, portanto, essa é a abrangência de auscultação e portanto, queremos ouvir essas entidades. Segundo, por também de proximidade no terreno. Isto é, também queremos estar a testemunhar aquilo que está a ser feito com os fundos comunitários, o que é que está a ser bem feito, onde é que podemos melhorar e por isso eu diria
que estas são 3 marcas: natureza política, abrangência e a dimensão da iniciativa legislativa, com uma marca de proximidade. E deste ponto de vista, eu acho que esta subcomissão pode dar um contributo muito importante, que é o contributo, por um lado, para o escrutínio e para a transparência, porque as nossas audições são públicas e, por isso, todas as pessoas podem também acompanhar, incluindo os órgãos de comunicação social, podem acompanhar as audições e perceber de forma regular aquilo que é o testemunho dos vários atores que são responsáveis pela gestão e pela fiscalização dos fundos comunitários em Portugal. E, portanto, acho que esse também é um bom contributo para o escrutínio e para a transparência. E também convém salientar aqui que não terá só uma cor política, não é? Apesar de ter sido criada agora, é completamente transversal. É transversal. Estão presentes todos os partidos. Todos os partidos políticos, o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega, o Bloco de Esquerda, a PCP, o Deputado Único também do LIVRE. Todas as forças políticas fazem parte dessa subcomissão e são essas forças políticas que vão perguntar e questionar e acompanhar, no fundo, a concretização dos fundos europeus. Muito bem. Pediu recentemente a calendarização dos concursos e que este calendário fique disponível a todos os interessados. Foi há pouco, penso que viste também no Expresso. Certo. Falou ao Expresso. É uma das ferramentas para mitigar os desafios para a execução dos fundos e o que é que está mais a ser pensado para mitigar esta execução? Bom, diria que aqui já mais enquanto alguém que acompanha esta área e não tanto, diria, no papel de Presidente da Subcomissão, mas diria que temos aqui 5 desafios-chave para assegurar a boa aplicação dos fundos europeus. Em primeiro lugar, a seletividade. Isto é, nós temos que assegurar que os investimentos que são apoiados estão de acordo com as estratégias que foram debatidas, que foram definidas, para evitarmos a atomização e a dispersão de investimentos. Isto é, os projetos concorrem para objetivos previamente estabelecidos, seja na transição climática, na transição digital, na coesão territorial, e para esse efeito temos várias estratégias em Portugal e é nesse quadro que a gente que devemos procurar apoiar os projetos. O segundo tem que ver com o reforço da transparência e do escrutínio, não só através do portal Mais Transparência, mas também da auscultação, da proximidade junto ao terreno, que conforme aqui lhe estava a descrever, e que esta subcomissão também aí pode dar o seu contributo. Depois tem a ver com o esclarecimento e com a previsibilidade, e é aí que entra a sua questão. Porque, na verdade, é muito importante que os promotores que querem apresentar candidaturas possam ter ao seu dispor um calendário antecipado, conferindo previsibilidade, para que possam preparar as suas candidaturas para quando querem apresentar projetos mais tarde. Ou seja, terem acesso, precisam ter acesso a esses concursos, digamos. Eles acesso têm sempre, os concursos são públicos, mas antecipadamente, se nós tivermos um calendário que nos diga com alguma estimativa ou com alguma indicação de quando é que vai abrir, não precisa, diria, poderemos não conseguir chegar ao dia, mas se nós tivermos pelo menos um horizonte, o mês ou a quinzena em que vai abrir um determinado concurso num sistema de incentivos de apoio às empresas com a tipologia A ou B ou C, isso é útil para que os promotores possam preparar-se para... Mas hoje em dia não há isso? O que há, de facto, houve numa fase inicial do Portugal 2020 e isso tem que ser permanentemente atualizado. Acho que isso é muito importante que exista no contexto do Portugal 2030 e, portanto, é nessa medida que eu estou a referir-me, projetando o futuro, porque o Portugal 2020, como sabe, já tem 73% de execução e 74%... Está em fase de conclusão, sim, e tem que concluir até 2003, não é? Exatamente. Portanto, eu, quando me refiro é assegurar, reforçar para o Portugal 2030 para que possamos ter maior previsibilidade e maior informação. Neste capítulo insiro um ponto muito importante, que não só diz respeito à calendarização, mas também ao esclarecimento. Nós devemos também estar, digamos assim, eu falo coletivamente, porque isto eu já lá vou o que é que eu quero dizer com este coletivamente, também informar mais as entidades, as empresas, os cidadãos, de quais são os apoios que estão disponíveis, para que também possam aceder de forma mais fácil, com uma linguagem mais simples, isso deve também ser melhorado. E digo isto porquê? Porque nós muitas vezes temos muito avisos e não basta ter, bem sei que algumas entidades já fazem algumas sessões de esclarecimento, mas nós temos que reforçar isso. Não basta termos informação num website. Quando diz nós subcomissão ou nosso Estado? Nós, o Estado. O Estado, porque é isso que o ponto que estava a dizer há bocado, não é? É isso que eu queria dizer. Porque a boa aplicação dos fundos comunitários é um esforço que convoca todos.
convoca seguramente o Governo, a quem compete definir as prioridades, assegurar a contrapartida nacional quando são investimentos de natureza pública, para que as entidades públicas possam ter essa contrapartida nacional, também naquilo que é dotar a administração pública com os meios necessários para fazer o seu trabalho. Portanto, obviamente, o Governo tem uma responsabilidade muito grande, mas também há uma grande responsabilidade de parte das instituições, nomeadamente autoridades de gestão e organismos intermédios, a quem compete lançar os concursos, analisar os projetos dentro dos prazos que definem nos próprios concursos, e por isso é uma responsabilidade também grande aí ao nível das entidades que gerem os fundos comunitários, mas também dos promotores, a quem cabe, em última análise, o papel final e um papel importantíssimo, que é conceber bons projetos e cumpri-los dentro dos prazos que também estabelecem a ceia de candidatura. E por isso esta é uma responsabilidade coletiva. A boa aplicação dos fundos comunitários é um desafio que convoca todos. E nesta medida, não só o Governo, instituições e promotores, e eu agora incluiria também o próprio Parlamento, no que diz respeito no papel da Comissão. No contexto desta subcomissão. Muito bem. As empresas e os empresários têm-se queixado. Eu estou a seguir aqui um guião, se me permite, com certeza, vou lendo de vez em quando. Melhor. As empresas e os empresários têm a ver com um pouco o que acabou de dizer. Quando falam nos agentes, nos promotores, que é a última instância e que têm que fazer o seu papel também, eles próprios também queixam-se bastante, e isto aqui tem a ver com aquilo que nós temos andado a fazer, que eu falei há pouco, quando vamos, nós, como lhe disse, estamos a apresentar o Euro-Região Talks, um pouco pelo país, e quando chegamos a essas regiões, temos auscultado, de uma certa maneira, um feedback por parte dos empresários. E há aqui uma situação que surge muito nestas nossas conversas, que é precisamente a burocracia. Portanto, os processos são bastante burocráticos. Muitos chegam a desistir. Há até empresários que chegam a desistir por não terem capacidade para os acompanhar. O que eu queria saber era uma opinião. O que é que tem a dizer sobre isto, sobre esta questão da burocracia, o processo é difícil, os passos que as empresas têm que passar, o que os levam a desistir. O que é que me pode dizer acerca disso? Esse é um ponto muito importante. Aliás, há pouco citou uma entrevista minha ao Expresso, quando eu falava sobre a necessidade do reforço do esclarecimento e da calendarização, e muito bem. Um dos desafios que eu refiro precisamente é também a simplificação. No fundo, um simplex para os fundos comunitários é absolutamente essencial. Algo que, aliás, devo dizer, está, aliás, inscrito no próprio programa do Governo, a inscrição de um simplex para os fundos europeus. Isso é muito importante, porque nós, na verdade, precisamos de desburocratizar. Há ainda um excesso temos de tornar mais ágil a administração, simplificar também aquilo que são normas e regulamentos, e esse é um esforço que, naturalmente, em primeira linha, aí compete ao Governo, assegurar essa simplificação, precisamente para tornar mais fácil e mais ágil também a submissão de candidaturas, sem, naturalmente, isso é muito importante, também perdermos o rigor e a transparência. Portanto, é este equilíbrio entre assegurar o rigor e a transparência que todos pretendemos que essas duas características estejam sempre presentes, mas, ao mesmo tempo, também tornar mais ágil e mais simples. Como é que acha que vão conseguir obter esse equilíbrio? Porque não é fácil. Não estamos a falar de questões bastante complexas. Certo. Como é que conseguimos manter esse equilíbrio? Bom, haverá seguramente várias formas. O Governo é quem tem a principal responsabilidade nessa matéria, mas eu acho que há aqui algumas áreas que podem dar um contributo muito importante. E uma delas tem que ver precisamente com a área digital. Tudo o que seja, por exemplo, da automização de alguns mecanismos, da digitalização, acho que pode ajudar. Também a integração de sistemas, enfim, às vezes os produtores dão um papel num lado... Mas têm que integrar na outra repartição. Vamos falar de repartições, são várias. No fundo, estamos a caricaturar, mas esta integração digital das várias informações podem ajudar a tornar mais ágil e mais fácil a vida do próprio promotor. Portanto, creio que a transição digital pode aqui dar um contributo muito importante. Pode simplificar sem colocar em causa a outra questão que está dentro da burocracia, que é a despistagem de casos de eventual fraude ou essas coisas, não é? Sim. Pode ajudar nesse sentido. Pode ajudar também, seguramente, e depois sobre isso também lhe queria dar conta de que é, no fundo, o nosso histórico de gestão de fundos comunitários em Portugal. Nós, no Portugal, eu digo nós, mais ou menos agora Portugal, o país, e mais uma vez aqui refiro coletivamente o país, os diferentes governos, as diferentes instituições, os trabalhadores das autoridades de gestão e dos organismos intermédios, as entidades que fiscalizam e controlam fundos, eles têm tido um balanço o balanço que faço é muito positivo relativamente à gestão dos fundos europeus. E estou a falar
de vários quadros comunitários de apoio e podemos falar até só, precisamente até deste. E aqui a Euroregião tem dado eco de um estudo desenvolvido pela Universidade Nova, que é o impacto dos fundos europeus em Portugal, e que demonstra, em primeiro lugar, um impacto muito positivo dos fundos europeus em Portugal nas mais diversas áreas. E isso é muito importante ter presente, designadamente no contexto da economia, que é um pouco esse o foco deste estudo. Mas também aquilo que tem sido o reconhecimento por parte das instituições europeias ao rigor na gestão dos fundos europeus em Portugal. Porque, repare, Portugal é dos poucos países na Europa que nunca teve, aliás, nenhuma suspensão dos fundos estruturais e de coesão. E isso, porquê? Porque temos uma taxa de materialidade de erro sempre abaixo de 2%. Por outro lado, todos os nossos relatórios e contas anuais, que o Estado português tem que fazer, e em diferentes escalas, são objeto de auditoria por parte da Inspeção-Geral de Finanças, de supervisão do Tribunal de Contas Nacional e depois também pelo Tribunal de Contas Europeu. E, portanto, há aqui um conjunto de camadas de análise e de fiscalização que tem dado, de facto, uma nota muito positiva por parte das instituições europeias ao caso de Portugal, naquilo que diz respeito à gestão dos fundos europeus. Isso não significa... Tem razão. Sim, pode concluir. Deixe-me só concluir. Isto não significa que nós abrandemos esta questão da gestão rigorosa dos fundos. Pelo contrário, o maior volume de fundos comunitários da história acontece agora com a junção de 3 pacotes, Portugal 2020, 2030 e PRR. E isso exige um esforço redobrado por parte do Estado, das suas instituições, de gestão e de controle, com maior capacitação, maior reforço, precisamente para darem resposta a estes desafios de gerirmos o melhor possível sempre os fundos europeus. O Sr. Deputado, o que eu estava a dizer, tem razão, de facto, em termos de indicações do Eurostat, Portugal tem estado sempre em baixo em questões de fraude, tem estado sempre ali muito bem posicionado em relação a isso. Mas porquê é que temos sempre aquela sensação, porque é que temos, quando falamos de fundos, que estão em atraso? E às vezes vem muito à imprensa que se fala que a execução de vários prazos estão atrasados. Porquê que se fala muito nisso? Refere-se à execução. À execução, sim, porque também tem falado dessa execução. Eu acho que esse é um desafio, mais uma vez, que nos convoca a todos, incluindo, diria, aquilo que é a comunicação do impacto dos fundos europeus nas suas mais diversas áreas. O comunicar o impacto positivo que os fundos europeus têm. E que vocês, por isso eu comecei por saudar o vosso trabalho, que estão a fazê-lo com base também no conhecimento, no estudo. Quer dizer, o vosso trabalho parte de uma base, tem várias áreas de atuação, mas também daquilo que foi um estudo de uma universidade credível, uma universidade nova, que fez um conjunto de investigadores que avaliaram e que agora estão a partilhar também os resultados. O mesmo também, a ADC, todos os trimestres publica os resultados da execução sim, os relatórios, e de forma transparente, que estão publicados, e aquilo que nós sabemos, mas que eu tenho que sublinhar, é que Portugal tem neste momento, no Portugal 2020, 73% da execução, o que coloca Portugal no topo, na liderança dos países europeus com maior execução de fundos europeus. Há mais países europeus atrasados nesse quadro, do quadro 2020? No quadro... Que saiba, pode não saber. Eu não consigo dizer exatamente se Portugal podemos dizer que está atrasado. A verdade é que nós temos 73% de execução e 114% de taxa de compromisso. E é o país que tem maior execução de fundos europeus, quando comparado com os outros, sobretudo com os países que têm volumes, programas com mais de 7 mil milhões de euros. Portanto, isto é, os países que têm maiores pacotes de fundos europeus, quando nós nos comparamos com eles, estamos à frente na execução. Claro, isto não nos deve abrandar. Temos que continuar a acelerar a execução para aproveitar na plenitude todos os fundos europeus. Portanto, há aqui sempre um duplo desafio. A celeridade, mas também a qualidade da execução. E por isso, acho que é um esforço que todos temos que fazer. Promotores, entidades públicas, para comunicar a todos, porque isto também é uma questão de prestação de contas, de que os fundos estão a ser utilizados, que estamos a ter um desempenho positivo na sua execução, e provavelmente isso não tem sido devidamente comunicado. Muito bem. Sr. Deputado, uma outra pergunta. Nós aqui estamos a falar de vários quadros. Por exemplo, temos aqui o caso do PRR, porque também é outra das críticas que nós temos recebido, e daí eu estou a colocar esta questão. Críticas que nós temos recebido no terreno, volto a recordar o nosso público lá para casa, que é precisamente a questão de grande parte dos fundos estar muito direcionada para o setor público. Nós já aqui debatemos e temos estado a debater muito bem essa questão, mas o que eu lhe gostava de perguntar é como é que podemos tornar essa distribuição mais equilibrada. Nós sabemos que o PRR foi
especificamente para esse setor, mas vem o PT 2030, como é que nós podemos tornar tudo isto mais equilibrado em termos de distribuição? Muito bem. Em primeiro lugar, como sabe, o Portugal 2030 tem um volume financeiro superior ao PRR, são cerca de 23 mil milhões de euros, e as empresas têm um peso preponderante no Portugal 2030, na mesma ordem de grandeza, diria, daquilo que é o próprio Portugal 2020. Mas há uma circunstância agora nova, é que acrescenta-se o PRR com apoios diretos às empresas e, portanto, isso significa, a primeira nota conclusiva é que, neste período, deste ciclo, se quisermos, de fundos comunitários, as empresas vão ter ao seu dispor o maior volume de apoios comunitários de sempre. E isso é um facto. E é por isso que às vezes se diz que será a última grande oportunidade, mas não é a última oportunidade de fundos, é a última grande oportunidade porque é o volume maior que alguma vez recebemos. E também para as empresas. Porque vamos continuar a receber fundos. É preciso também deixar isso claro que às vezes as pessoas lá em casa... E as empresas vão ter apoios, e estão a ter já apoios ao dispor para se tornarem mais competitivas do ponto de vista digital, da sustentabilidade, e posso até detalhar. Mas circunscrevendo ao PRR, cerca de 51% da sua dotação destina-se às empresas, de forma direta e indireta. Nós temos cerca de quase 5 mil milhões de euros só destinado para apoios diretos às empresas. E aqui dou-lhe alguns exemplos. Está a decorrer, aliás, agora um aviso, que é um aviso de apoio à descarbonização da indústria. São 715 milhões de euros, com apoios a fundo perdido. Esse aviso está a decorrer, onde é em regime concorrencial, onde as empresas podem candidatar e apresentar os seus projetos. E isso é um apoio direto às empresas, para que elas se tornem mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, e não é só, e só isso já bastaria, também o contributo que dão em termos de transição climática, mas também as tornam mais competitivas no mercado global, porque vão ter menos custos energéticos e vão ser mais competitivas numa concorrência que é global, mas também no domínio da transição digital. Portanto, há apoios diretos às empresas. Estou a falar de PRR, certo? Estou a falar só de PRR. Porque é o que está a ser visado. Que é o que era a questão de fundo, diria, que me colocou. E, portanto, eu diria que este é, de facto, o maior ciclo de apoios às empresas que nós vamos ter. Então, conjugando PRR, estava a falar da descarbonização da indústria, da digitalização, também dos edifícios mais sustentáveis. Os edifícios mais sustentáveis têm 3 componentes. A administração pública, famílias, no fundo, para quem quer melhorar o desempenho, ou mudar as janelas, ou colocar painéis solares. Exatamente. E, no fundo, isso são apoios às famílias, e esses apoios já estão a chegar à casa das pessoas, portanto, e bem. Mas também abriu um aviso para as empresas, que é um apoio à eficiência energética das empresas de serviços, isto é, hotelaria, comércio. São empresas que também que podem candidatar e apresentar projetos para, digamos, melhorar o seu desempenho no que diz respeito à eficiência energética. Por isso, este é mais outro exemplo de avisos na área das empresas. E, por fim, muito importante, temos as agendas mobilizadoras. Ainda agora, recentemente, foram apresentadas pelo Governo, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Economia, aquilo que foram os resultados de um júri internacional em que foram escolhidos 51 consórcios com um investimento muito significativo de apoio ao investimento empresarial, mas que conjuga aqui, no fundo, também 2 fatores críticos. Por um lado, o conhecimento e a ciência, o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, com as empresas. E estes são consórcios em áreas fundamentais para a nossa economia. Ou seja, se eu lhe disser que então o PRR que está mais vocacionado para o Estado do que para o privado, diz-me que não, porque temos aqui este equilíbrio. Acho que há um justo equilíbrio. Há um justo equilíbrio. Acho que há um justo equilíbrio. E depois em relação... Há um justo equilíbrio, e eu falei só dos apoios mais diretos, mas quando nós falamos, por exemplo, na modernização da justiça, quando nós falamos da qualificação de recursos humanos, nós estamos a criar custos de contexto. Quando falamos, por exemplo, da qualificação de zonas industriais, nós estamos a falar de condições de base fundamentais para melhorar todo o contexto de investimento e da ação empresarial e da atividade empresarial. Quando me disse, quando já falámos sobre isto, já abordámos este tema que tem a ver com... Desculpe só dizer, há um justo equilíbrio, mas as empresas são uma absoluta prioridade e que vão ter ao seu dispor o maior ciclo de fundos europeus de sempre. No PT 2030. No PT 2030, com o PRR, juntando os dois,
de facto, é um volume muito... Agora, já referiu aqui algumas, mas só mesmo para recapitular, em que é que será diferente do 2030 do 2020? Em que é que se vai destacar o programa 2030, o PT 2030? Como sabemos, nós temos 5 programas operacionais regionais e depois 4 temáticas. Uma delas é o mar, outra tem que ver com os desafios demográficos e também com a coesão territorial. Outro tem que ver com a transição climática, que é uma área fundamental e onde Portugal, aliás, tem estado na liderança da ação climática. Como se sabe, nós fomos o primeiro país a estabelecer um roteiro para a neutralidade carbónica, 60% da nossa eletricidade já é produzida a partir das energias renováveis e, por isso, a transição climática é uma prioridade que está quer no Portugal 2030, quer, aliás, também no PRR. Para Portugal se tornar ainda mais competitivo. E se houve coisa que esta crise veio demonstrar, em termos da invasão russa à Ucrânia, veio demonstrar como a transição energética não só foi, e aquilo que tem sido feito, que a aposta nas renováveis não foi só uma aposta certa, mas como tem que ser ainda acelerada a transição energética. E os instrumentos de financiamento asseguram isso, quer o Portugal 2030, quer o PRR. Por fim, um último domínio tem que ver com a inovação e competitividade das nossas empresas. Há, aliás, um PO temático só para essa área. E, portanto, e de forma transversal, as qualificações. As qualificações é absolutamente essencial. Está-me a falar da formação. Da formação. Eu ia perguntar por isso, exatamente, pela investigação também. Uma investigação. Esse é um ponto muito Porque dá um sinal que está a ser um bocado preterido o investimento na investigação científica. E no ensino superior também. Nós temos... Certo, compreendo e é bom sublinhar esse ponto, porque também dá oportunidade para se dar, enfim, um contributo em termos de esclarecimento. Se reparar bem, primeiro, Portugal tem tido um avanço muito significativo nas qualificações. Só para lhe dar um exemplo, já que falou de ensino superior, nós nunca tivemos, na história do nosso país, tantos alunos matriculados no ensino superior. E, portanto, isso reflete-se também por aquilo que foram as apostas que foram feitas, seja por bolsas, seja do reforço do apoio ao investimento no ensino superior. E, portanto, isso é um dado importante. Temos feito um trajeto de evolução positiva no ensino superior, nas qualificações. E isso está agora também traduzido nos instrumentos de financiamento comunitário, quer no Portugal 2030, quer no PRR. Aliás, no PRR temos neste momento já concursos e apoios a decorrer de apoio às universidades, nomeadamente através de cursos de formação para melhorar precisamente as qualificações. A que se podia somar, aqui não já cursos, já não estou a falar do aspecto imaterial, mas também o infraestrutural, também apoios que estão previstos para, no fundo, a criação de residências universitárias para as nossas universidades, porque isto também é muito importante para fomentar e tornar mais fácil o acesso de todos, especialmente daqueles que têm menos possibilidades, pelo facto das universidades terem mais residências universitárias, torna mais aberto o acesso ao ensino superior. É um dos pontos que vamos avançar aqui rapidamente. Já me respondeu à tal diferença, quer dizer, acabei por não deixar aprofundar porque eu interrompi-o. Nesta pergunta entre o PT 2020 e o PT 2030, as principais diferenças, estava a enumerar. Se quiser concluir nessa resposta, muito bem, senão podemos avançar. Não, eu creio que foi o muito essencial. Muito bem, então vamos avançar. O que é que falta aqui no PT 2030 pela entrar em execução? O que é que está a faltar? Bom, neste momento Portugal apresentou o acordo de parceria e, portanto, não foi o primeiro, normalmente fomos o primeiro a apresentar o PRR, fomos agora o quinto a apresentar o primeiro pedido de pagamento do PRR. Com grande simbolismo até, não é? E, portanto, no que diz respeito ao Portugal 2030, não fomos o primeiro, mas fomos dos primeiros também, se assim quisermos, a apresentar, ou melhor, cumprimos os prazos a que estávamos obrigados. Portugal 2030 foi apresentado, os programas operacionais que o constituem também foram apresentados nos prazos que estavam estabelecidos e, portanto, agora esses documentos estão em análise por parte da Comissão Europeia, há um processo normal de negociação e de interação. Prazo, portanto. Estamos dentro dos prazos normais, diria assim. Porque é que temos o Primeiro-Ministro a dizer publicamente que o alargamento do prazo de execução por mais alguns anos. Não é só Portugal, são vários países membros. Mas isso diz respeito ao PRR. Ok, são duas diferentes. Coisas distintas. Mas já lá vamos, então. Portugal 2030, estamos a cumprir os prazos, apresentámos o acordo de parceria, os POs também, os programas operacionais também, segue-se o normal processo de negociação e de interação entre as instituições europeias e o Estado português e portanto, mas há aqui um aspecto muito importante, é que apesar de tudo isso, apesar de ainda estar a decorrer,
esse processo, não há nenhum hiato, nenhum vazio de fundos europeus. Primeiro, temos o 2020, o Portugal 2020 em execução, onde temos 9 mil milhões de euros. Que faltam executar. Que estão por executar. Portanto, nós temos 73% de execução e há o restante para executar. Temos um PRR em execução. Portanto, temos ainda fundos europeus. Mas, por outro lado, também foi aprovado um mecanismo extraordinário de antecipação de fundos do Portugal 2030. Isto é, e isso já aconteceu, com apoios, no fundo, que são disponibilizados por conta do Portugal 2030 com as regras do Portugal 2020. E, portanto, diria que não é por não termos ainda, até porque a despesa é elegível desde o dia 1 de janeiro de 2021. E, portanto, não há nenhum vazio, e isso é um ponto também importante. Pelo contrário, nós temos que nos focar agora nos recursos que temos, que são bastante relevantes, e concretizar esses apoios às empresas e às instituições. Quanto aos prazos que se referia, tem que ver com o PRR. E aí o que está em causa é que, mas esse não é uma discussão, um debate nacional, é um debate europeu. Sim, dos Estados Unidos. Porque, como temos um aumento do custo das matérias-primas, temos inflação, temos escassez de mão de obra, todos esses fatores tornam mais difícil o cumprimento de prazos e de algumas metas, por exemplo, na construção de 26 mil casas. Quer dizer, e é por isso que, isto no caso português, mas os diferentes PRRs terão exatamente as mesmas dificuldades, e é no contexto europeu que esse debate tem que ser feito, e foram, aliás, já dados passos, pelo que soubemos também, no sentido de se poder vir a rever esses prazos. Mas, repito, esse debate é europeu e é nessa esfera que ele deve ser tido. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo. Eu penso que foi mais ou menos 30 minutos, provavelmente ultrapassámos os 30 minutos, porque a conversa estava a ser bastante interessante. É mais um Falar Europeu. Fique desse lado, fique para o próximo programa que vai voltar em breve. Até já.